a parte, né, enquanto jornalista, que eu peguei do caso, né, do assassinato do juiz Alexandre Martins, foi o julgamento, né, de dois acusados de serem ali os mandantes do assassinato, né, o Coronel Ferreira e o Cláudio Luiz André, o Calu, né. O julgamento deles aconteceu em 2015. Nessa época eu estava começando ali no jornalismo, fazia parte da equipe do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e a gente trabalhou na organização desse julgamento e também acompanhamos todo o julgamento, né? O julgamento que é tido aí como um dos mais longos da história, né, do Espírito Santo. Eu lembro que ele durou 90 horas, foram 7 dias de julgamento, a sentença saiu assim já mais no final da noite. O Coronel Ferreira foi condenado a 23 anos de prisão e o Calu foi absolvido nesse processo, né, que foi julgado aí em agosto de 2015. Eu lembro que foi assim, para mim naquela época, que estava começando no jornalismo, o que chamou a atenção foi realmente a grandiosidade daquele evento, daquele julgamento, né, que eram filas e mais filas, assim, a gente distribuía senhas e as senhas não davam porque era muita procura para assistir o julgamento e era um julgamento extenso que não tinha previsão de acabar, às vezes começava de manhã e entrava na noite e as pessoas ainda assim permaneciam ali para ouvir, né, o relato das testemunhas, a defesa, a acusação. Então, assim, para mim, enquanto jornalista, foi muito impactante acompanhar aquilo, assim, né? Os principais personagens chegando, aquela informação ali de bastidor que muita gente conseguia, né? Assim, os profissionais da imprensa que dormiam, que insistiam ali. E também tem uma imagem que me marcou muito durante todo esse período de julgamento, que durou aí uma semana, que foi a imagem do pai do Alexandre, né? O senhor Alexandre. Eu lembro que ele era sempre um dos primeiros a chegar sozinho, praticamente todas as vezes em que eu vi ele estava sozinho, ele chegava, ocupava ali um dos primeiros lugares, né, ali da plateia de pessoas que estavam acompanhando o julgamento e ficava ali imóvel, assim, assistindo cada detalhe, cada lance daquele julgamento que tratava sobre a morte do filho dele, né, assim. Muitas vezes ele ali confrontado com os assassinos, né, do filho dele. Então essa imagem me marcou muito, né? Duas coisas me marcaram, na verdade. A grandiosidade desse julgamento, por ter sido um dos mais longos da história, né? Assim, o grande rol de testemunhas, de informação. A sentença do juiz também foi algo que me marcou. E quando ele leu a sentença, ele não deu, né, ali aquela sentença de cara, ele trouxe elementos assim de literatura, assim, foi assim uma experiência única, né, acompanhar um julgamento daquele porte. E a imagem do pai do Alexandre ali, persistente, firme e sozinho ali, ele sozinho, mas ele representava uma força, assim, ele passava essa coisa da força, né, de suportar ali 7 dias de julgamento num processo que tratava justamente sobre a morte do filho dele, né? E isso foi algo que me marcou muito em 2015, quando eu estava iniciando no jornalismo e tive a oportunidade de acompanhar aí esse momento histórico, triste, né, mas histórico aqui no estado.